todas e todos os colegas que nos acompanham hoje nesta aula inaugural do Projeto Integra. Eu gostaria de saudar muito especialmente os 430 participantes matriculados para as atividades de formação da primeira fase do Projeto Integra, que já começaram a desenvolver as atividades na nossa plataforma eFarma com seus tutores durante esta semana. Eu gostaria de destacar que nós temos participantes confirmados de 112 das 117 macro-regiões de saúde de todo o Brasil, o que demonstra uma grande capilaridade atingida pelo projeto já nesta primeira fase. Nós temos 40 participantes da região Norte, 37 da região Centro-Oeste, 117 da região Nordeste, 66 da região Sul e 163 participantes da região Sudeste. Então, todos muito bem-vindas, muito bem-vindos para essa nossa primeira aula geral com todos os participantes reunidos. Também gostaria de saudar os nossos 17 tutores, a equipe de coordenação e de conteudistas do projeto, e também temos hoje outras lideranças convidadas, né, lideranças sociais, profissionais de saúde, pessoas interessadas neste tema que, mais do que nunca, interessa e impacta a todos nós. É o direito à saúde, custo, valor e preço de tecnologias e barreiras ao acesso. Nós temos a honra de contar hoje com um convidado muito especial, uma grande referência para esta temática, que é o Dr. Jarbas Barbosa. O Dr. Jarbas é médico sanitarista, epidemiologista, tem vasto histórico em estudo e serviço no sistema de saúde brasileiro e, portanto, é profundo conhecedor das nossas fragilidades e também das nossas fortalezas, das nossas grandezas. Sempre foi um grande parceiro e apoiador das atividades da Escola Nacional dos Farmacêuticos e da FENAFAR e colabora conosco hoje. Ele foi diretor-presidente da Anvisa, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, entre 2015 e 2018, e também foi secretário de Vigilância em Saúde e secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde no Brasil. Atualmente, é vice-presidente da Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS, e vai nos falar hoje diretamente de Washington. Então, doutor Jarbas, desde já, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela sua generosidade em vir compartilhar conosco a sua experiência. Logo depois, nós teremos a participação muito especial também dos nossos debatedores, doutor Jorge Bermudes, da Fiocruz, Moisés Toniolo, que é conselheiro do Conselho Nacional de Saúde, e o Ronald Ferreira dos Santos, que é presidente da Federação Nacional dos Farmacêuticos. Vocês vão ver aí que nós temos a participação de nossas tradutoras de Libras, que vão nos acompanhar hoje, a Viviane e a Patrícia. E nós estamos em vários canais, no YouTube, no Facebook, através dos canais do Conselho Nacional de Saúde, da Fiocruz e da Escola Nacional dos Farmacêuticos. Então, vamos dar início às nossas atividades. Doutor Jarbas, por favor, fique à vontade. Muito obrigado, Silvana. Primeiro, gostaria de agradecer muito o convite e parabenizar por essa iniciativa tão importante. Para mim é uma honra estar participando desse painel com Ronald e Moisés, o Jorge Bermudes, ou seja, pessoas com quem, durante várias fases da minha vida, tivemos momentos de encontro, de participação conjunta em tantos fóruns, debates, iniciativas para fortalecer o nosso Sistema Único de Saúde. Eu vou compartilhar uma apresentação. Só me confirmem que, Silvana, por favor, se vocês estão vendo a apresentação, para que eu possa começar. Tudo certo, já. Pode começar. Bom, o tema do direito à saúde, sem dúvida nenhuma, nós não podemos falar de direito à saúde se nós não falamos de um acesso universal, de um acesso efetivo, né? Muitas vezes a gente discute só a cobertura e nós, da Organização Pan-Americana da Saúde, sempre chamamos a atenção que é muito importante ter a garantia do acesso, que seria a cobertura, mas se o acesso efetivo não se realiza, as pessoas não têm, na verdade, realizado o seu direito à saúde. E dentro da saúde universal, como nós chamamos hoje, que é essa ideia do acesso efetivo à saúde, o acesso a tecnologias em saúde é parte extremamente importante, né? Claro que
quando nós falamos de saúde, falamos de um conjunto muito amplo de ações, né? De ações de promoção, de ações de prevenção, mas o acesso às várias tecnologias da saúde para diagnóstico, para tratamento, para recuperação, ou seja, isso é parte importante, é uma parte de custo muito elevado dentro dos sistemas e talvez seja um dos principais limitantes, das principais limitações que as pessoas têm para ter esse direito à saúde realizado. Dentro das várias resoluções dos nossos corpos diretivos aqui na Organização Pan-Americana da Saúde, onde se reúnem todos os ministros, né, da saúde das Américas, nós tivemos já várias resoluções, né, desde 2008, eu creio que esse tema começa a ser mais emergente, uma resolução sobre saúde pública, inovação e propriedade intelectual, né, com a perspectiva da região das Américas. Tivemos depois o fortalecimento das autoridades regulatórias, né, na área de medicamentos e produtos biológicos, porque sem autoridades regulatórias fortes, o acesso fica limitado e fica dependendo, muitas vezes, de produtos sem qualidade, sem eficácia, com riscos, inclusive, para a saúde. Tivemos uma resolução em 2012 sobre avaliação e incorporação de tecnologias em saúde nos sistemas de saúde, que é um tema que cresce de importância, né? Como fazer uma avaliação nesse oceano de novas tecnologias, novos produtos para a saúde, novos equipamentos, novos medicamentos, como fazer uma avaliação criteriosa sobre o que efetivamente precisa, né, ser incorporado aos sistemas, e tivemos mais recentemente a questão do uso racional, né, de medicamentos e outras tecnologias em saúde. Nós consideramos o tema do acesso equitativo como um tema fundamental, né, que nós precisamos coordenar bem as tecnologias de qualidade, seguras e eficazes, ou seja, separar o que é inovação do que é mera novidade ou moda, né, tecnologias de qualidade, seguras e eficazes, a questão da incorporação e uso racional, baseados em evidências. Há uma tendência de pressões de todo tipo, algumas mais legítimas, outras menos, pressões financeiras de mercado por incorporação. Então, conseguir fazer uma incorporação e uso racional com base em evidência é fundamental, já que os recursos sempre serão limitados. Também olhar as necessidades sem discriminação, né, de nenhum tipo de discriminação, de limitação, e que tenha também esse conceito dos serviços farmacêuticos integrais, né, ou seja, buscar uma articulação de uma assistência farmacêutica integral com linhas de cuidado que possam fornecer todo o acolhimento e a resposta às necessidades de saúde das pessoas. E com proteção financeira e preços acessíveis, né? Por proteção financeira aí, nós chamamos a atenção para a necessidade de evitar o gasto, o chamado gasto do bolso, né? O gasto direto das pessoas. Eu vou mostrar daqui a pouco como isso pode ser importante, ou seja, incorporar tecnologias, mas que as pessoas têm que pagar por elas, pode significar gastos catastróficos, né, para algumas famílias que precisam de medicamentos novos, de tratar quadros graves, para os quais hoje nós temos medicamentos que custam, muitas vezes, no caso do Brasil, muitas vezes o que seria, por exemplo, um salário mínimo, né? Então, essa questão dos preços serem acessíveis, possíveis de serem incorporados pelo sistema de saúde, e de que as pessoas estejam protegidas, ou seja, não sejam elas individualmente que arquem com o custo, né, nesse conceito de uma proteção coletiva que um sistema de acesso universal como o SUS prevê constitucionalmente, também é fundamental. Nós temos na política de medicamentos essa tensão, né, entre esses objetivos diferentes, né? Primeiro, o objetivo da equidade, né? Sabemos que é importante garantir o acesso equitativo a todos, né? Então, quem administra os orçamentos da saúde tem que buscar sempre fazer com que as diferentes necessidades dos usuários sejam atendidas, né? Isso é importante porque, quando nós olhamos os dados que nós temos hoje do Brasil, da América Latina, muitas tecnologias e estratégias de custo relativamente baixo ainda não estão universalizadas. O acesso das mulheres ao exame
né, para identificar lesões pré-cancerosas de câncer de útero, né, o teste, com Papa Nicolau, o teste do HPV, isso ainda não está universalizado, né? Nós atingimos um patamar relativamente bom, mas depois isso ficou praticamente estagnado nos últimos 10 anos. Nós não conseguimos passar de 80% sequer nas capitais brasileiras. Mamografia, a mesma coisa, né? Quando olhamos outros problemas de saúde importantes, como hipertensão, de cada 100 hipertensos no Brasil e na maioria dos países da América Latina, metade sabe que é hipertenso. Dessa metade que sabe que é hipertenso, metade recebe tratamento e controla a hipertensão. Então, somente 1 em cada 4 hipertensos efetivamente tem a hipertensão controlada. E nós estamos falando de tecnologias relativamente acessíveis, né? Quando olhamos para o outro lado também, hepatite C, antirretrovirais, no caso das doenças transmissíveis, ou seja, há uma necessidade muito grande de buscar com que esse acesso se dê de maneira equitativa, né? Há necessidade, claro, de sempre buscar um controle de custos, aí separando o que é pressão do mercado, o que é novidade, que não traz um benefício efetivo para os pacientes, daquelas tecnologias que realmente importam, que fazem diferença, que conseguem curar, prevenir ou melhorar a qualidade de vida, e olhar tudo isso dentro desse esboço também, desse esforço para melhorar a qualidade da atenção, ou seja, tecnologias, no caso de medicamentos, que efetivamente possam trazer uma qualidade melhor para a atenção. Aqui eu trago, nesse gráfico, a questão do gasto direto do bolso, né, como uma percentagem do gasto total em saúde por grupos de 5 países relacionado com a sua renda, né? Então, a gente tem essa linha, essa barra mais alta, são os países de mais baixo ingresso, né? Depois os que vêm melhores do que ele, depois os de médio ingresso, os médio-alto e, por último, os países de alto ingresso. E aí nós vemos que, paradoxalmente, nos países de mais baixa renda, porque o gasto em saúde é menor, as pessoas gastam mais com saúde, né? 41% praticamente do total de gastos com saúde são gastos diretos das famílias, gastos das pessoas. Isso é além de ser uma situação altamente injusta, né, e desigual, isso termina contribuindo para aumentar a pobreza, né? Se as famílias mais pobres, nos países pobres, precisam pagar pelas consultas, pelos medicamentos, quando elas adoecem, elas também empobrecem, né? A gente vê que isso também é verdade para os países que estão no segundo grupo, né, de países de menor renda, e, paradoxalmente, lá nos países de mais alto ingresso, isso está um pouco maior do que nos de ingresso, nos de renda média, mas ainda assim muito menos como proporção, né, do que se gasta nos países mais pobres. Ou seja, paradoxalmente, enquanto que nos países mais ricos da nossa região, o gasto do bolso, o gasto direto, corresponde a 26,5% dos gastos totais com saúde, e nos países pobres isso chega a 41%. Aqui a gente tem em que se divide nesses gastos, e a gente realça os gastos diretos com medicamentos, né? São países que não têm ainda um acesso amplo e universal, mas a gente vê que na Bolívia, em 2015, a Bolívia deve ter mudado muito esse dado, porque a Bolívia começou a construir um sistema de acesso muito mais amplo, mas na Bolívia, os gastos com medicamentos chegavam aí a 74%, né, das despesas pagas pelas famílias, né? Em Barbados, no Caribe, 53%, no Chile isso reduzia para 36%, na Colômbia chegava a 68%, ou seja, uma proporção muito importante dos gastos. Aqui nós temos um pouco para representar as diferenças de preços e como hoje as companhias que desenvolvem medicamentos de ponta, aqui no caso o exemplo são as vacinas para a Covid, né? A gente olha como tem são tecnologias diferentes, claro, mas como tem uma diferença extremamente importante, né? Enquanto
a gente teve várias vacinas, inclusive a vacina produzida, né, pela Fiocruz como um processo de acordo de transferência de tecnologia entre a AstraZeneca e a Fiocruz, abaixo de $5, né? Assim como outras vacinas, a vacina do Serum Instituto da Índia, que também é uma vacina, é a vacina da AstraZeneca, que transferiu a tecnologia para o Serum Instituto da Índia, estavam abaixo de $5. A gente vê as novas vacinas, né, as vacinas de nova tecnologia. Aqui a gente tem a vacina da Pfizer, né, que ofereceu vacinas desde $7,5 até quase $20, dependendo se era para países de baixa renda, se era para o mecanismo COVAX, mas chegamos a ter produtos como a Sinopharm, né, que é um produtor chinês, que ofereceu vacinas a partir de $15, chegando até $40, né? Ou seja, é uma variedade enorme, né, de preços. Muitos produtores fazem discriminação pelo nível de renda do país, o que, para o nosso caso da América Latina e do Caribe, é muito preocupante. Várias ilhas do Caribe têm artificialmente um produto interno bruto alto, porque muitos milionários europeus, americanos, se mudam para lá para fugir de pagamento de impostos e tem uma renda muito relacionada com turismo. Então, são países que geralmente se situam dentro da faixa de alta renda, né, pelos mecanismos financeiros internacionais, o FMI, o Banco Mundial, que fazem esse tipo de classificação, mas, na verdade, são países que lutam com a desigualdade imensa interna. Aqui, nós sabemos que é um tema que sempre levanta muito debate, né, sobre qual é o verdadeiro custo para o desenvolvimento e pesquisa, né? Muita gente coloca, não, o preço tem que ser alto, porque o preço, isso está pagando também a pesquisa que foi feita, a pesquisa que vai ser feita. Isso tem um pouco de verdade, a gente tem que discutir financiamento de pesquisa, né? Não sei se a melhor maneira de financiar a pesquisa é incluindo no preço do produto o preço de desenvolvimento da pesquisa, porque isso encarece o produto final e produz desigualdade de acesso, ou se seria melhor termos mecanismos de financiamento coletivo, digamos assim, com políticas governamentais. Quando a gente olha, mesmo aqui nos Estados Unidos, a rapidez de desenvolvimento das vacinas contra a Covid-19 da Pfizer, da Moderna, foram amplamente financiados com recursos públicos, né? O que talvez justifique um pouco que essas vacinas se encontram aí dentro de uma faixa de preço razoável, comparada com outras vacinas mais caras. Mas quando a gente olha as estimativas, né, a estimativa mais otimista, digamos assim, para o custo desses desenvolvimentos, né, em torno de $4 bilhões, quando a gente compara pelos preços, né, o faturamento, por exemplo, do rituximab, que é um medicamento que foi desenvolvido para linfomas, né, alguns tipos de leucemia, mas que hoje cada vez mais é usado para artrite reumatoide e outras doenças autoimunes, né? Isso é muito utilizado no mundo inteiro. O rituximab, nos 17 anos que ele está sendo utilizado, ele faturou $110 bilhões, ou seja, mesmo levando em conta essa estimativa mais otimista para os produtores e multiplicando ela por 10, o rituximab teria faturado 3 vezes mais do que isso ao longo de 17 anos. Ou seja, é um argumento que, quando nós olhamos os números, eles não se sustentam muito como uma justificativa, exigindo uma reflexão sobre quais seriam as melhores formas de financiamento, de desenvolvimento e pesquisa. Nós tivemos uma resolução na Assembleia Mundial da Saúde, né, importante, sobre a questão da transparência de custos, né? Isso foi um debate extremamente importante, porque grande parte desses alto custo desses medicamentos que se sustentam sob esse debate de que precisa financiar a pesquisa, se nós não temos a transparência para identificar realmente qual é o custo, o que seria uma remuneração justa pelo custo do desenvolvimento, isso se torna praticamente impossível para os sistemas de saúde terem uma ideia de qual seria um preço acessível, né, para eles. Né, a gente olha dentro desse documento que foi produzido pela OMS, né, que a rentabilidade média
de 99 medicamentos que foram incluídos nessa análise foi de 14,5 dólares por cada dólar que foi gasto em desenvolvimento e pesquisa. Ou seja, exigir a transparência é fundamental para que a gente consiga, vamos dizer, abrir, né, essa situação aí tão coberta, tão pouco transparente, e ter efetivamente quanto vai para o pagamento do desenvolvimento, da pesquisa, e o que está indo para lucros absurdos, astronômicos, de produtores de injustiça no acesso. Aqui a gente tem, olhando um pouco, alguns mecanismos para aumentar o acesso, né, genéricos. Qual é a participação dos genéricos na América Latina? O México e a Argentina, né, são os países que têm a maior penetração dos genéricos, porque eles têm legislações bem específicas. O Brasil avançou muito, né? Tem 2/3 praticamente já de utilização de genéricos. Claro que, além de base regulatória e de lei, isso exige várias medidas, desde treinamento de profissionais, informação, né, a médicos, enfermeiros, farmacêuticos, a todos os profissionais que trabalham na área de saúde, informação ao consumidor, né, e medidas para evitar a pressão do mercado, né, das marcas, tanto dos medicamentos de referência como das marcas, no caso do Brasil, o que a gente chama dos medicamentos que são genéricos de fato, mas que têm a marca, né, os medicamentos similares. Aqui a gente traz um exemplo do México, né, o Losec, que é o medicamento de referência, tem lá o preço de 37.400 pesos, o preço médio de 35 mil pesos. Quando a gente olha o genérico desse medicamento, o omeprazol, sai por 1.000 pesos, né? Ou seja, com o preço de uma caixa do medicamento de referência, a gente compraria 34 caixas do bioequivalente, ou seja, um genérico com bioequivalência, omeprazol. Mas os produtores, eles usam esses atalhos para driblar as leis de genéricos, e eles criam os medicamentos chamados de marca, no caso do Brasil, são os similares, né? Então, o mesmo medicamento é bioequivalente também, mas não passa de um genérico com a marca, né, que lá chama Zomepral, ele custa 12 mil, ou seja, 12 vezes o preço do medicamento genérico. Aqui a gente tem o crescimento, né, as áreas de maior crescimento na América Latina. A gente vê que medicamentos para câncer, né, significam um desafio, porque há muito desenvolvimento e são medicamentos cada vez mais caros, que exigem uma análise adequada da capacidade de incorporação, mas vemos também em diabetes, né, assim, ou seja, em várias áreas, com um desenvolvimento muito forte, com áreas de crescimento. Aqui a gente tem um retrato, né, do mercado de medicamentos do Brasil, aqui 2019, né, e a gente olha bem, os chamados medicamentos novos e os biológicos, em termos de quantidade de embalagem, número de caixa, número de ampolas, etc., é uma participação relativamente pequena, no caso dos biológicos, mas tem 25% de toda a comercialização. No caso dos medicamentos novos, não biológicos, eles respondem aí por 17% da quantidade de embalagem, mas respondem por 35,5% do faturamento, né, total do mercado. Enquanto que os genéricos, como eles são bem mais baratos, eles têm um volume, uma quantidade de embalagens grande, né, 35%, assim como os similares. O genérico responde aí por 13,7%, os similares por 20% do total. Aqui a gente tem a judicialização, que é um fenômeno crescente no Brasil e em outros países também, né? Muitas vezes a judicialização, em alguns casos, ela significa, claro, o cidadão buscando o seu direito de acesso, mas em grande parte dos casos, e tem estudos demonstrando isso, você tem pressões por incorporação de medicamentos que não trazem vantagens expressivas em relação aos medicamentos já em uso, com custo muito maior, né? Então, muitas vezes, sem análise do benefício efetivo trazido por esses medicamentos, a judicialização termina fazendo um gasto sem racionalidade técnica, e é um gasto altamente inequitativo, né? Porque muitas vezes como os recursos são limitados,
você tem, muitas vezes, medicamentos que não farão diferença significativa, importante, no cuidado com as pessoas, mas isso pode tirar recursos que seriam importantes em outra parte. Aqui a gente tem a questão dos medicamentos novos, né, nos últimos 10 anos, chamando a atenção para a relativa falta de avanços terapêuticos, de muitos desses novos medicamentos, né? Essa compilação, que é bem recente, aí do ano 2020, né, ela analisou 937, né, medicamentos, chega à conclusão que 78 tinham um valor terapêutico adicional relevante, né, isso é só 8% do total. A gente tem aí 637 sem comprovação de valor terapêutico adicional relevante, né, isso responde a 68%, e medicamentos que são, na verdade, inferiores aos já existentes ou que precisam de mais estudos para uma definição, que a gente ainda não tem evidência, isso corresponde a 24%. Ou seja, fazer essa separação para evitar que esses medicamentos sem comprovação ou que exigem mais evidência sejam forçados por pressão de mercado, por lobby da indústria farmacêutica ou por judicialização indevida, né? Então, a avaliação de tecnologia em saúde é extremamente importante para isso, ela é a base, né, para fazer com que os medicamentos sejam incorporados com base em evidências, dentro do contexto socioeconômico, com avaliação econômica, levando em conta as preferências e valores da população, a equidade, os processos políticos, né? Muitas vezes é uma política de fortalecimento da capacidade produtiva do país, ou seja, político no sentido adequado da palavra, de políticas públicas, levando em conta todas esses elementos críticos e desafios, né? Os aspectos éticos, né, de garantir acesso, de não negar, né, o que pode fazer uma diferença significativa no desfecho, com muita participação social, porque são escolhas da sociedade, né? Olhando o arcabouço jurídico legal, a questão da informação ou da falta de informação sobre os custos, né? O Brasil tem avançado muito nessa avaliação de tecnologia em saúde, né? Tem a Conitec já bem consolidada, é muito importante garantir cada vez mais a independência da Conitec, o fortalecimento, a participação, a transparência nos processos decisórios, né? Nós tivemos, aqui tem uma avaliação, né? Um exemplo, desculpa, né, de como a incorporação é importante, né? Aqui o caso foi o implante percutâneo de válvula aórtica para tratamento de estenose aórtica grave em pacientes inoperáveis, né? A Conitec fez a incorporação, a recomendação de incorporação, a incorporação resultou numa redução de preço em torno de 65%, né? Porque, claro, quando você decide a incorporação, um sistema como o Brasil, que tem compra centralizada, seja centralizada de fato, adquirida pelo Ministério, seja adquirida pelas secretarias de saúde com recursos repassados em grande parte, isso pode dar um poder de negociação muito importante para reduzir preços de medicamentos incorporados. Isso resultou, quando bem aplicado, no fato do Brasil, por exemplo, ter incorporado em 2015, se não me falha a memória, 2014, 2015, quando se incorporou medicamentos para a hepatite C, incorporou pagando 10% do preço que os países europeus e os Estados Unidos pagavam, né? Aqui a gente tem um outro tema importante ligado a esse, que é o tema da resistência microbiana, do uso racional dos antimicrobianos, né? A gente teve esse estudo em 33 hospitais da região, mais da metade dos pacientes tinha recebido pelo menos uma prescrição, somente 65,7% das prescrições houve adesão a protocolos terapêuticos de referência, ou seja, nos outros 44% não havia um protocolo que justificasse a prescrição daquele antibiótico, aquele antimicrobiano. E no caso dos chamados antimicrobianos profiláticos, a adesão ao protocolo é inferior, né? Menos de 1/3 foi realmente seguindo um protocolo e mais uma prescrição sem conhecimento adequado. Aqui a gente tem a Rede de Avaliação de Tecnologia em Saúde das Américas, temos 37 membros de 19 países, né? O objetivo aí é fortalecer a capacidade nacional,
os comitês de farmacoterapêutica, ou seja, toda a discussão que nós falamos no início, né, para fortalecer a incorporação e o uso racional baseado em evidência, né? Temos também o Grupo Regional de Regulação de Dispositivo Médico, a Plataforma de Intercâmbio Regulatório, a Rede Pan-Americana de Harmonização, que é a Rede PAF, a Plataforma Regional de Acesso, ou seja, várias iniciativas para fortalecer o aspecto das tecnologias de qualidade seguras e eficazes, e temos as resoluções do nosso Comitê Executivo, temos o Fundo Estratégico da OPAS para Medicamentos, o Fundo rotatório para vacinas, que são estratégias para conseguir baixar o preço do acesso dos medicamentos. Então, estamos com essa iniciativa de intercâmbio de informações sobre preços, cobertura, regulação econômica e tecnologia da saúde, de maneira a dar mais transparência aos preços na região, que é a contribuição da OPAS para fortalecer o tema dos preços acessíveis e da proteção financeira. Né? E, por último, aqui também a Rede de Educação Farmacêutica, aí, com 26 países, né, com essa proposta agora em debate de termos os indicadores de avaliação dos serviços farmacêuticos na região, para que se consiga também essa dimensão. Para terminar, né, como linha de ações estratégicas, nós trazemos, né, reforçar a coerência entre a ação intersetorial e a governança em saúde, ciência e tecnologia e indústria. Né, o tema do acesso não é um tema, às vezes, só do setor saúde, né, isso tem que estar coordenado com políticas de fortalecimento da capacidade industrial dos países. A vulnerabilidade da América Latina e do Caribe se mostrou flagrante durante a pandemia, né, países que tiveram que importar luvas, máscaras, respiradores, a produção de vacinas ainda extremamente incipiente, ou seja, é preciso fortalecer muito essa capacidade, né? Não só a capacidade de receber tecnologias prontas, mas também de fazer pesquisa, de desenvolver, de produzir, e a própria capacidade logística, e buscar sempre esse trabalho de uma maneira bem coordenada. Nós temos diferentes capacidades na região, nós estamos agora concluindo um processo de análise de propostas de transferência de tecnologia para vacinas de RNA mensageiro, que o nosso objetivo é ter uma proposta coordenada, que 3, 4 países trabalhem juntos na produção e toda a produção seja oferecida por meio do fundo rotatório para beneficiar todos os países da América Latina e do Caribe. Desculpem, agradecendo, eram essas as ideias que eu gostaria de compartilhar. Jarbas, muito obrigada por essa explanação. A explanação nos dá a dimensão da importância dessa temática e da complexidade envolvida, né, na questão do custo, valor e preço dos medicamentos, e o quanto é um tema central para a sustentabilidade do sistema de saúde, e o quanto é central para o Brasil, que tem um amplo acesso aos medicamentos via Sistema Único de Saúde. Né? Então, nós temos dados contundentes sobre o impacto que é para a população brasileira os programas que, em conjunto, né, compõem a assistência farmacêutica que possibilita o acesso a todos esses medicamentos no Sistema Único Brasileiro. O Sistema Único de Saúde brasileiro é uma grande vitória, né, do povo brasileiro, e que muitas vezes as pessoas não têm dimensão do quanto isso é importante, do quanto não é comum, não é em qualquer lugar do mundo que a gente pode contar com uma política pública tão ampla, né? Mas também o quanto é complexo pensar numa possibilidade de administrar, né, todo esse setor e continuar permitindo a garantia de que essa política pública seja sustentável, tenha continuidade, que a gente possa continuar contando com o acesso aos medicamentos em todos os níveis de atenção como temos hoje. Bom, nós temos vários colegas participando no chat no YouTube, né, nos diferentes canais, no YouTube, no Facebook, né, estamos em diversos canais, muitos parabenizando
agradecendo a oportunidade, agradecendo ao Dr. Jarbas pela participação, né, pela oportunidade de estar conosco hoje. Então, nós vamos passar agora rapidamente para o Dr. Jorge Bermudes, nosso colega do Cruz, para suas considerações. Em seguida, teremos o Moisés e o Ronald ainda. Muito obrigado, Silvana, e fantástico, Jarbas. Eu acho que é fundamental. A abrangência que você destacou na brilhante apresentação vai ser fundamental nos debates que vamos ter ao longo desse período do Projeto Integra. Inicialmente, eu quero reiterar a satisfação de reencontrar o Jarbas Barbosa nessa oportunidade. A dinâmica, quando a gente vê a dinâmica do Projeto Integra, de integrar as políticas de assistência farmacêutica, ciência, tecnologia e inovação em saúde e vigilância em saúde, corresponde, na prática, à trajetória pessoal, profissional do Jarbas Barbosa, né? Eu já conheci o Jarbas como secretário estadual de saúde de Pernambuco e depois coincidia em várias oportunidades. Ele primeiro no papel de gestor sempre, e coincidi quando trabalhou no CENEP, na Fundação Nacional de Saúde, na Secretaria Executiva, na Secretaria de Vigilância e Saúde, na OPAS, com toda a parte de controle de doenças, na OPAS, na SQT e na Anvisa. E em toda a trajetória, ele trabalhou essa integração que nós buscamos agora. Então, na verdade, nós buscamos transmitir hoje a liderança nacionais distribuídas pelo Brasil afora, com o papel relevante de um grupo de tutores e tutoras selecionados de elevada competência, todos já interagindo com suas turmas e certamente todo mundo enriquecido com essa aula inaugural. Acho que é um ponto de partida assim fundamental. E a escolha dessa temática, direito à saúde, custo, valor e preço de tecnologias e barreiras ao acesso, representa para nós o cumprimento da nossa Constituição, assegurar princípios em que nos fundamentamos ao colocar o acesso às tecnologias de saúde como um direito humano fundamental e como o Jarbas tão apropriadamente nos colocou claramente, né? Portanto, combatendo essa exploração da saúde como comércio, e ressaltando o papel nocivo dos monopólios e da falta de competitividade. Ficou muito claro na apresentação dos países como a competição amplia o acesso também. Essa dualidade, esse confronto, embora presente no campo da saúde pública e saúde global há décadas, certamente foi acirrada na pandemia. Nessa pandemia, pela desigualdade presente em nossa sociedade, essa dualidade, esse confronto entre saúde e o comércio ficou muito nítido e muito mais acirrado. Eu quero destacar, quando nós observamos o que está acontecendo na pandemia, como esse direito à saúde está sendo atropelado, violentado com o que estamos denominando de apartheid das vacinas. Enquanto países centrais estão vacinando adolescentes, com certeza meninos e meninas de 15 anos, 16 anos sendo vacinados em países centrais, nós, e já esses mesmos países discutindo uma terceira dose de vacina, a dose de reforço, nós temos países periféricos que ainda não receberam vacina para a vacinação dos profissionais de saúde da linha de frente. Então, é um absurdo o que nós estamos vendo nessa falta disso, não pode ser justo. Toda a solidariedade que se buscou no início da pandemia, e que deu início, deu origem a todas as iniciativas da Organização Mundial da Saúde, da Organização Pan-Americana da Saúde, das Nações Unidas, como o ACT Accelerator, o Technology Access Pool, COVAX, o COVAX Facility, a compra de vacinas em grandes quantidades para suprir os países. Quer dizer, essas iniciativas no fundo, foram subfinanciadas, não se conseguiu os recursos suficientes e foram atropeladas pelas compras antecipadas e, em alguns momentos, pelo nacionalismo exacerbado de alguns países, que montaram, inclusive, estoques excedentes de vacinas e que agora começam a compartilhar como doações, mas um pouco tardiamente. Já poderíamos ter avançado muito mais se não tivesse essas compras e esses estoques excedentes. Outro ponto que eu queria levantar rapidamente, que considero relacionado com a temática,
é a discussão que está havendo na Organização Mundial do Comércio sobre a suspensão temporária de direitos de propriedade intelectual para poder ampliar, e que hoje conta com o apoio de mais de 100 países e pelas comunidades acadêmicas, lideranças mundiais, a sociedade civil em peso. Eu realmente acredito no waiver, né, na suspensão temporária, mas sua aprovação está sendo bloqueada por países, um grupo pequeno de países, que são países que já têm vacina suficiente e que estão vacinando suas populações, mas que, ao mesmo tempo, bloqueiam essa possibilidade que isso seja expandido para outros países que não têm os mesmos recursos. E aqui no Brasil, você sabe já que nós conseguimos avançar nesse momento com a aprovação do projeto de lei, originalmente do senador Paulo Paim, o projeto de lei 12 de 2021, né, e que reconhece o caráter excepcional da pandemia para agilizar a emissão de licença compulsória, a famosa quebra de patentes, que nós chamamos, né? E lembramos que o painel de alto nível do secretário-geral das Nações Unidas, em seu relatório de 2016, Acesso a Medicamentos, incluiu nas suas recomendações que os governos devem adotar e implementar a legislação que facilite a emissão de licenças compulsórias, que é o que foi feito no Brasil, então está sendo seguido, e que se recomenda que não haja nenhum obstáculo para que os países possam utilizar livremente as flexibilidades do Acordo TRIPS. E outro ponto que eu queria ressaltar, e que você tão brilhantemente, detalhadamente já apresentou com exemplos concretos, é essa diferença realmente entre custo, valor e preço. E eu queria colocar 3 exemplos concretos que deixam muito claro como os monopólios dificultam ou impedem, inclusive, o acesso das nossas populações. Então, eu começo com a nossa licença compulsória em 2007. Em 2007, no Brasil, a nossa única licença compulsória é Favirense, e que representava, naquela época, um custo de cerca de $580 por paciente ano, com 75 mil pessoas em tratamento, reduziu o preço de cada comprimido de 5 para $1 com a licença compulsória. Então, inicialmente, o Brasil importou, via Fundo Estratégico da OPAS e Unicef, da Índia, e em 2 anos se colocou a produção aqui, mantendo em torno de $1 o comprimido, de tal maneira que baixou 5 vezes o preço desse produto. Outro exemplo muito claro, em 2014, na Índia, a Suprema Corte de Justiça, depois de uma declaração polêmica do CEO, do presidente da Bayer, que colocou que o sorafenib, um produto para vários tipos de câncer, não tinha sido produzido para utilizar na Índia, mas era para pacientes que pudessem pagar, porque era um produto caro, um produto oncológico. Então, colocava, não, nosso produto não é para a população da Índia, nosso produto é para a população do Ocidente que pode pagar, é um produto caro, porque é um produto oncológico. Quando a Suprema Corte, na Índia, autorizou o licenciamento compulsório, um produtor genérico, baixou o preço de $5.500 para $175 paciente mês. Então, foi uma redução de 30 vezes o preço originalmente cobrado. Quer dizer, são demonstrações claras da falta de relação entre custo e preço. E quando você mencionou o Sofosbuvir, é a mesma coisa, né? O Sofosbuvir foi lançado a $84 mil. O Brasil negociou e pagou mais baixo, como você bem colocou. Mas a justificativa que colocavam para esse preço é que isso era a metade do preço que custaria um paciente grave com transplante hepático, um paciente de hepatite C. Então, na verdade, não está relacionado, nesse caso, com o custo de pesquisa, porque até o detentor da patente não é quem desenvolveu o produto. Então, é um outro exemplo que depois autorizou empresas indianas a produzirem a $840, 100 vezes menos, e hoje nós vemos, Jarbas, o Fundo Estratégico da OPAS oferecendo e conseguindo colocar o produto para os países da nossa região a $60 pelo custo de tratamento. Ou seja, o Sofosbuvir baixou 1000 vezes nos 7 anos desde 2014 que foi lançado. Então, é um absurdo essa
essa falta de coerência entre o custo real e o preço do medicamento. Hoje nós vemos a OPS fornecendo a países da nossa região, da América Latina, $60 os 84 dias de tratamento de sofosbuvir. Então, esses são exemplos, como poderíamos ter muitos outros, que poderiam ser citados na mesma direção. Mas eu quero encerrar esses comentários colocando e afirmando. Eu acho que todos nós que tivemos o privilégio agora de escutar o Jarbas Barbosa na sua aula inaugural, com suas reflexões, as colocações que certamente vão enraizar como princípios na discussão do nosso projeto, eu acho que é um privilégio para todo mundo termos assistido essa aula e, como já foi dito, agradecemos o Jarbas por ter respondido, compartilhado essa tarde tão enriquecedora e para o nosso projeto e para nossas lideranças nessa caminhada. Então, eu acho que todos nós estamos de parabéns, assumimos tudo o que foi colocado aqui como norteadores do projeto Integra, como questões que vão estar permanentemente na discussão, nas discussões do projeto Integra, e que nós realmente reconhecemos como fundamentais e como realmente um caminho a prosseguir. Então, parabéns para todos nós que estivemos aqui escutando os Jarbas. Obrigado, Silvana. Devolvo a palavra para você. O microfone está mudo. O seu. Ok. Obrigada. Obrigada, Bermudes, pelas suas considerações, né? Como você enriquece esta temática e como fica mais evidente a necessidade de envolvermos diversos setores da sociedade nessa discussão e que essa temática seja mais clara ou transparente, como o Jarbas me trouxe, né? Para que a gente possa, de fato, ter algum controle sobre o preço ou o valor, né? Ou que alguns chamam de custo, em algumas situações, dos medicamentos, né? Então, muitas vezes é entendido como uma caixa preta, e como e tem diversas crenças ou mitos que se criam em torno da questão do preço dos medicamentos, que impedem que a sociedade como um todo possa discutir o assunto. Então, importantíssimo tema para o controle social da saúde. O presidente do Conselho Nacional de Saúde, Fernando Pigato, está aqui comentando no chat sobre isso, né, da importância da participação do controle social nessa temática. Assim, que o controle social precisa se apropriar, como todos nós precisamos nos apropriar desse tema e realmente entrar nesse debate. Então, nós vamos ter agora a participação do nosso colega Moisés Toniolo, que é conselheiro do Conselho Nacional de Saúde, extremamente envolvido com essa temática e vai colaborar conosco para aprofundar esse debate. Moisés? Ok. Aí, muito obrigado, Silvana. Dr. Jarbas, em nome da nossa mesa diretora e de todo o Conselho Nacional de Saúde, nós gostaríamos de agradecer a presença do senhor hoje nessa aula inaugural do projeto Integra, né, que o Conselho Nacional de Saúde está agora dedicando esse tempo e esse esforço para que a gente possa realmente levar para toda a população, de certa forma, o ideal que nós temos de poder falar um pouco mais sobre as políticas de vigilância em saúde, de ciência e tecnologia e de assistência farmacêutica. O fato é que, para a nossa população em geral, esses temas nem sempre eles são tão fáceis de abordar. O mais comum da gente poder, de certa forma, transmitir para a população são algumas informações daquilo que, na prática, afeta ela nos últimos tempos em relação a essa temática. A epidemia do Covid-19, ela traz uma nova perspectiva para que a gente possa falar de vigilância em saúde para a nossa população, de uma maneira em que falar de promoção e prevenção
é importante porque nós estamos diante de um novo vírus que, apesar de ser conhecido, né, de algum tempo atrás, ele agora, nesta edição em 2019, ele se torna mortal. E com ele, doutor Jarbas, nós temos aliado a questão da discussão da vigilância em saúde, da vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, tudo que veio, né, com as necessidades do cuidado para a população, também vieram, de certa forma, as velhas práticas que nós temos também de, por exemplo, venda indiscriminada de medicamentos, né? Nós temos medicamentos sem comprovação científica que foram incitados à nossa população para que consumisse. Então, nós temos que, dentro do que foi abordado hoje nessa nossa aula inaugural e palestra, né, falar um pouquinho sobre o que é realmente esse direito à saúde e onde entram as questões do custo, do valor e do preço das tecnologias que nós estamos consumindo. Nós somos consumidores delas, né? Na realidade, população em geral, nós que estamos aqui na ponta, na base da sociedade, consumindo essas tecnologias, para nós, muitas vezes, diante de um momento em que a gente estava com a vida em risco, a população, em geral, acreditou em muita coisa e consumiu muita tecnologia também. Bermudes analisou de uma forma maravilhosa o quanto, neste exato momento, está sendo necessária a incorporação de novas tecnologias, como as vacinas para a Covid-19. Mas o fato é que nós temos graves problemas no Brasil também com tecnologias que já existiam e que tentou se adaptar para, de certa forma, contornar a epidemia, e a gente viu o uso indiscriminado. Nós que tanto falamos de uso racional de medicamentos, nós vimos exatamente o oposto. Só para o senhor ter uma ideia, doutor Jarbas, nós tivemos um medicamento que é usado para pacientes com lúpus, com algumas artrites, e até mesmo um medicamento que é usado para malária, né, que é a cloroquina. Foi um medicamento que foi, de certa forma, colocado para a população como era o salvador e iria salvar as pessoas de não, inclusive, de não permitir que evoluísse, de certa forma, a questão da doença do Covid-19. Para o senhor tentar entender do quanto nessas horas uma tecnologia, ela não precisa nem às vezes ser cara, mas o quanto é importante a gente saber comunicar para a sociedade a importância que tem cada uma das tecnologias e o seu uso correto, o seu uso, de certa forma, como é que a gente vai dizer, o seu uso adequado, seguro, e que a população realmente saiba que aquilo que está usando, a finalidade será realmente trazer para ela um pouco mais de saúde ou se precaver do não adoecimento. O fato é que, nos últimos tempos, por conta da nossa epidemia nova da Covid-19, a gente não consegue conversar tanto, dialogar tanto com a população, e para isto o nosso projeto Integra, ele traz esse objetivo de que a gente possa falar um pouquinho mais dessas 3 políticas tão importantes, porque nunca se consumiu tanto medicamento quanto nos últimos tempos. E de forma, muitas vezes, indiscriminada, e que a gente precisa falar, por exemplo, da assistência farmacêutica de uma maneira mais adequada, de uma maneira mais prática para toda a população, de maneira que ela entenda o quanto isso é importante para ela, em termos de, se a gente for falar de farmacovigilância, né, for falar de como a gente deve cuidar das questões relacionadas com
o uso racional de medicamentos, muita gente não vai conseguir alcançar tudo isso. Mas o projeto Integra tem esse objetivo, e hoje, com a sua aula, a gente falar do quanto o acesso a essas tecnologias é importante para salvar a vida, e de maneira adequada, de maneira racional, e de que a gente possa fazer algo que o senhor cita no início da sua aula, que é muito importante, que é o acesso sem discriminação. Um acesso que ele não seja limitante para as pessoas usarem as novas tecnologias ou as tecnologias existentes, né, os insumos que estão aí dados, principalmente na assistência farmacêutica. Eu creio que quando nós temos a oportunidade de falar para a população de que é preciso o uso racional de qualquer medicamento, e baseado em evidências, a gente traz para a sociedade o real valor que a tecnologia tem. Ou seja, como o desenvolvimento de uma tecnologia, ela serve especificamente para salvar vidas, e não pura e simplesmente ganhar dinheiro ou obter lucro, especificamente para a indústria farmacêutica. Porque o intuito, muitas vezes, e como a gente tem acesso a alguns dados, se a gente for olhar o quanto é investido especificamente em inovação tecnológica, é muito menor, por exemplo, do que os valores que são, de certa forma, investidos hoje em dia com propaganda, com marketing para a venda de medicamentos. Isso é importante de que a gente traga para a sociedade como um tipo de avaliação, de análise também sobre... Não podemos mais ter uma sociedade pura e simplesmente que engole medicamentos. Porque só engolir medicamentos não adianta. É preciso fazer vigilância em saúde. É preciso cuidar da assistência farmacêutica realmente de uma maneira efetiva, de uma maneira racional, e que a gente possa também, além de tudo, fazer com que a ciência e a tecnologia ela chegue a quem precisa. Nós temos até hoje algumas dificuldades, por exemplo, com os testes para a Covid-19. O teste não está chegando para todo mundo. O teste não está disponível para todo mundo. Nós temos novas variantes de Covid nesse exato momento, né? No mundo inteiro, mas aqui no Brasil principalmente, e nem todo mundo que está nesse exato momento procurando uma unidade de saúde no Brasil, com sintomas, por exemplo, de Covid-19, consegue fazer os exames para a Covid para sequer detectar. Era Covid, era alguma outra coisa. Então, é para que a gente entenda que as tecnologias por si só são importantíssimas como insumos, como instrumentos garantidores, não só do direito à saúde, mas inclusive para a manutenção da vida das pessoas. E isso tem que chegar para todos, todas, todes, de maneira equânime. Isso não pode ser, como a gente viu, corrida de vacina, e agora sob a argumentação de que deve ser vendido na iniciativa privada, né? Os atuais escândalos, inclusive, levam a querer fazer a população acreditar que foi para isso, era para vender no sistema privado de saúde. Mas não, a gente precisa abordar a questão da inovação tecnológica, de tudo que a gente faz em nome da ciência como algo que venha dentro do nosso sistema único de saúde para colaborar efetivamente para resguardar o direito à vida, o direito à saúde de todo cidadão e de toda cidadã. Então, vários slides que o senhor traz para o nosso debate hoje são elucidantes daquilo que a gente precisa discutir mais com a sociedade, e através do projeto Integra, certamente a gente vai conseguir fazer isso com todos que se inscreveram e que hoje estão assistindo essa aula, e que a gente vai poder replicar para toda a sociedade, expandindo um pouco mais as noções sobre o que é vigilância em saúde, sobre
cuidar dessa saúde, sobre a ciência e tecnologia e o real valor que ela deve ter para a gente, e também sobre a assistência farmacêutica tão necessária para que a gente, em certos momentos, como esses de urgência e emergência em saúde, eles são, de certa forma, instrumentos para salvar vidas, como realmente foram criados, né, nas academias e com a pesquisa clínica que fez eles surgirem como inovação. Então, muito obrigado em nome, né, do Conselho Nacional de Saúde, para a gente poder expandir esse debate para toda a sociedade. Silvana, com vocês. Acho que agora é Ronald, né, nosso companheiro. Isso. Obrigada, Moisés. Fica muito evidente a importância do controle social, tanto na questão de defender o direito dos usuários, dos cidadãos, de todos nós, a ter acesso a essas tecnologias, mas também para colaborar com o Sistema Único de Saúde, no sentido de ter mecanismos adequados para sustentabilidade, né, para conseguir manter essas políticas, conseguir manter a universalidade, direito ao acesso às tecnologias como parte fundamental do direito à saúde. Né? Então, está colocado aqui o desafio para todas e todos que estão participando do Projeto Integra, né? É um dos grandes objetivos. Obrigada, Moisés. Ronald Ferreira dos Santos, presidente da Federação Nacional dos Farmacêuticos, vai nos brindar agora com os seus comentários para colaborar com esse debate. Ronald. Primeiro, boa tarde a todos, Silvana, Bermudes, Moisés, especialmente Jarbas, que sempre ilumina, viu, Jarbas? Queria dizer que você traz aqui para a gente esperança e que esse momento de escuridão que o nosso país vive pode olhar para o resto do mundo e ver que no mundo existe muitas forças, muita inteligência, muita energia no sentido de garantir os propósitos que nos movem aqui, que é manter a contratação que o povo brasileiro generosamente produziu, de elevar a condição de saúde não como uma mercadoria, um produto, mas sim como um direito. E é justamente esse debate que a gente tem feito aqui, buscar mobilizar mentes e corações na direção de dizer que nós não estamos ultrapassados quando nós defendemos a saúde como direito, quando nós falamos que é possível, sim, gerar desenvolvimento, gerar produção de riqueza, gerar uma sociedade mais justa, com menos sofrimento, menos dor, a partir da perspectiva da produção do direito. E é justamente o título dessa nossa aula inaugural que busca inspirado principalmente em alguns conceitos que nascem mais recentemente, em especial o conceito das lutas das mulheres negras, feministas e antirracistas, que trazem o conceito da interseccionalidade. Acho que é esse momento de trazer esses elementos, essas informações, de apresentar, construir o debate, construir lastro em torno da lógica que direito é um bem material. E se é um bem material, nós precisamos conhecer o seu custo, seu preço, seu valor, as suas relações que estão envolvidas para a sua produção. Porque direito também é um processo que se produz. E é fundamental compreender as contradições que estão em torno dele e quais são os interesses que estão colocados em torno deles. E o Jarbas, historicamente, tem acompanhado toda a trajetória numa outra posição na defesa do SUS, mas o Jarbas tem a característica para a sua trajetória de ser a tradução dessa interseccionalidade nos diferentes espaços que apresentou, formulou, e nos traz essa reflexão para nós nos alimentarmos nesse momento, que a partir da ciência, do conhecimento, às vezes Poep que o diga, né? O quanto o conhecimento se produziu para intervir, para se produzir objetivamente direito. E esse é o momento que nós precisamos conhecer aprofundadamente o que acontece nas pactuações na Organização Mundial de Saúde, mas precisamos também fazer essa relação com o que acontece com a pactuação lá
na região onde a gente mora, que, por exemplo, eu sou aqui de Santa Catarina, o Jarbas falou de alguns indicadores, né, da cobertura de exames citopatológicos, do acompanhamento da hipertensão e diabetes, da cobertura vacinal. Isso se dá aqui no território. E aqui em Santa Catarina, por exemplo, os indicadores de cobertura de exame citopatológico estão em 18%. A cobertura vacinal está em 45%. Ou seja, essas discussões de integrar as ações de vigilância e que demandam um conjunto de processos que envolve ciência e tecnologia, que envolve assistência farmacêutica, que envolve vigilância epidemiológica, é fundamental de compreender esse espaço. E esse projeto Integra, ele se soma no esforço de dezenas, centenas de militantes do SUS que tem no espaço do controle social, no espaço da gestão, no espaço da produção de conhecimento na academia, tentado construir e apresentou justamente nessas 3 políticas que pretende-se um instrumento de integração, de visão mais interseccionada entre si, que é a ciência e tecnologia, assistência farmacêutica e vigilância em saúde, uma trajetória riquíssima. Foi da participação social. Lembro do Jarbas no Palácio do Trabalhador, lembra, Jarbas? Lá discutindo com os trabalhadores a questão da vigilância em saúde, a importância de se discutir a relação que se tem à saúde do trabalhador. Qual a relação que tem a saúde do trabalhador com o teste de Covid e com a decisão do STF de Covid ser motivo de afastamento do trabalho, acidente de trabalho? Ou seja, o conjunto das informações que precisam ser assimiladas, que precisam ser conhecidas na direção de manutenção do nosso contrato social. A tarefa principal que está colocada é construir lastro político, técnico e social para manter esse conceito. Porque, além desse conceito que está ameaçado nesse momento no nosso país, o conceito da saúde como direito, nós temos assistindo que alguém está falando de romper as 4 linhas do contrato social brasileiro, e é fundamental, para além de apenas repetição de dogmas ou de discursos meramente ideológicos bem entre aspas, porque tudo é ideológicos, mas com conteúdo, com ciência, com base, com informação, com capacidade de intervir na realidade e transformar essa realidade. Ou seja, o primeiro passo, e que o Jarbas trouxe aqui para a gente de uma forma brilhante, sensacional, é justamente essa questão de dizer que o direito à saúde, certo, é o produto de atividades econômicas, políticas e sociais, que tem valor, que tem custo, certo? Que tem preço e que precisa minimamente ser apropriado e utilizado para a resistência, a garantia do direito das diferentes disputas e dos diferentes contratos que querem se apresentar para a sociedade. Nós temos aqui e experimentamos no último período, a partir da experiência que deu origem a esse projeto e que vai desembocar no decorrer no nosso 9º Simpósio Nacional de Assistência Farmacêutica, Ciência e Tecnologia e Vigilância em Saúde, nós já tivemos uma experiência de importante resistência no processo anterior que desembocou na 16ª Conferência Nacional de Saúde, na 1ª Conferência Nacional de Vigilância em Saúde, e há toda uma trajetória, há toda uma construção para 16ª mais uma, né, Moisés? 16ª mais uma Conferência Nacional de Saúde, o processo de disputa dos projetos que vão se confrontar em 2022, de qual é o rumo do Brasil. E esse é um tema fundamental de ser desenvolvido, de ser apropriado, principalmente porque o povo brasileiro, seus mais diferentes atores, com a mesma generosidade que produziram o Sistema Único de Saúde, conseguiram formular e tem aí 3 políticas poderosíssimas que precisam ter capilaridade, que precisam ser incorporadas por todas as lideranças que têm o mínimo de compromisso com esse contrato primeiro, que é o contrato da democracia, mas principalmente o contrato da responsabilidade do Estado com o direito à saúde. Então, eu queria agradecer, acho que houve um conjunto de conspirações de várias forças que permitiram trazer
o Jarbas aqui para essa nossa aula inaugural. Tenho certeza que esse processo que nós vamos construindo, com o Conselho Nacional de Saúde, uma mesa diretora que tem feito um trabalho fenomenal. Eu acho que, sob a liderança do Pigato, Moisés, André, o conjunto de Vanja, um conjunto de conselheiros nacionais de saúde, temos conseguido implementar uma resistência, produzir luz, e tenho certeza que esse projeto Integra vai produzir muita luz com cada um e cada uma que vai se envolver e desenvolver essa tarefa de defender o SUS. Eu não sei se eu vou conseguir fazer aqui para concluir. Eu achei um símbolo que eu acho que a discussão a respeito dessa questão da interseccionalidade estava na nossa cara e nós não víamos. Aí eu vou ver se eu consigo compartilhar um fundo de tela aqui, que é mais ou menos como é que ele estava na nossa cara e nós não víamos a questão da interseccionalidade. Vou ver se eu consigo compartilhar, Silvana, o fundo aqui. Vamos ver se vocês conseguem ver. Me fale se vocês conseguem ver. Tenta aí. Tá vendo? É isso. Ele estava na nossa cara, a intersecção estava na nossa cara e nós não víamos. Está ali o símbolo da intersecção, entendeu? Era só a gente olhar com um olhar, um outro olhar, um olhar mais amplo, certo? Um olhar mais tridimensional, que nós vamos ver que a intersecção estava ali o tempo todo, que é assim que a gente vai construir o Sistema Único de Saúde, criar a nossa própria episteme, eu sei difícil dessa palavra, episteme, a nossa própria episteme, criar nossas palavras, e eu acho que a intersecção é um pouco o que o Integra vai trazer aqui para a gente, para o Sistema Único de Saúde, para o nosso processo. É isso, obrigado. Obrigada, Ronald, por toda a tua experiência, né, e de tanto tempo, de tantas lutas no controle social da saúde, nos movimentos sociais. Com esta colocação, nós vamos encerrar nossas atividades de hoje, né? A programação da nossa aula inaugural foi muito bem cumprida, na minha opinião, né? Acredito que para todos. Queria agradecer muitíssimo a presença dos nossos convidados aqui, especialmente o Dr. Jarbas, né? Foi uma honra poder contar com você aqui hoje. Esperamos poder contar em outros momentos, né? Nós teremos várias atividades do Projeto Integra daqui para frente. Nós estamos iniciando a primeira turma de formação. Teremos uma segunda turma, porque o nosso número de inscritos para participar foi muito maior do que esperado, surpreendente. Nós tivemos mais de 1.800 inscritos, né, de todo o Brasil para participar dessa fase de formação. Então, nós decidimos por já programar uma segunda turma, que vai iniciar ainda este ano. Então, teremos muitas atividades aí pela frente. Também queria agradecer à Secretaria Executiva do Conselho Nacional de Saúde e às comissões envolvidas aqui no Integra, né? E também a todos que estão organizando essa iniciativa. Agradecer a equipe da ASCOM, do Conselho Nacional de Saúde, presentes aqui na nossa live, coordenados pela Laura, muito obrigada, e o Wilson. E as assessorias, os assessores aqui do Projeto Integra, o Adelir e o Everton, nossos parceiros de sempre, também dando apoio técnico para a gente realizar essa live hoje. Também agradecer a todas as entidades que estão transmitindo essa live, então está em diversas plataformas ao mesmo tempo, então está bastante distribuída. E lembrar que essa live ela fica salva aqui no YouTube, então a gente vai poder compartilhar, utilizar como material didático, como estímulo para debates, né, a partir dessa gravação realizada aqui hoje. Então, acho que teremos muitas utilidades, né, muitos desdobramentos a partir daqui. Então, fica aqui o nosso agradecimento e a parabenização a todos os matriculados, os que têm vaga no Projeto Integra agora e os que se juntarão a nós nos próximos meses também. Muito obrigada, gente. Bom final de semana para todo mundo. Abraços!
Tchau, valeu, um abraço. Até logo, obrigado. Obrigada. Muito obrigado, a doutor você, Jarbas. Jarbas. Muito bom.